dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Quando estou pronto, eu chego a pensar: Senhor, cheguei ao fim, mas a tua mão, ela me sustenta. Eu sei, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, não, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, eu te fortaleço, meu filho, não temas. Cante isso comigo, cante. Eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Levanta, resplandece, porque a glória do Senhor nasce sobre Salvador. Levanta, resplandece, porque a glória do Senhor nasce no solo baiano. Levanta, resplandece, porque a glória do Senhor nasce sobre o nosso Brasil. Nasce sobre o nosso Brasil. Se você crê nisso, dê um brado de glória ao Senhor nessa noite. Oh, oh, oh. Nasci. Levanta-me, Senhor. Levanta-me, Senhor. Eu quero. Levanta-me, Senhor, e usa-me. Diga isso comigo. Levanta-me, Senhor. Eu quero. Levanta-me, Senhor. Levanta-me, Senhor, e usa-me. Levanta-me, Senhor. Levanta-me, Senhor. Levanta-me, Senhor. Levanta-me, Senhor, e usa-me. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me,
Amém, amém. A paz do Senhor, graça e paz. Bom dia, meu querido. Esse é o dia do Senhor, domingo é o dia do Senhor. Estamos, como outrora, na casa do Senhor, buscando o Senhor. E eu me lembro que quando era garoto, né, nós levantávamos dia do Senhor, né, independentemente de qualquer coisa. Nós levantávamos de manhã, meu pai fazia a gente acordar no primeiro domingo do mês, de cada mês, primeiro domingo. Ele acordava a gente 4h30 mais ou menos, né? Morava ali no Jaçanã, para a gente ir na primeira missa, que começava às 5 horas da manhã. Então era o dia do Senhor bem concorrido, né? Até os católicos, eram católicos praticantes, né? Que levantavam de manhã, como nós, levantávamos de manhã, 4h30, 5 horas, lá na missa, primeira missa. Segunda missa era a missa das 6h30, depois a segunda missa das 8h30, depois a terceira missa era a missa das 10h30, acabou, depois tinha a missa das 5, 6, olha quantas missas tinha. Então o povo tinha opção, é dia do Senhor, é o dia que todo mundo aparecia de terno, bem arrumado, bem alinhado, e as pessoas diziam, nossa, foi no casamento, onde você foi, onde você vai? E alguém dizia, evidentemente, que ele foi ver o Senhor, ele foi na missa ver o Senhor, e colocava-se, logicamente, a melhor roupa, a roupa de ver Deus, roupa de ver Deus. E é interessante que, como o costume e a tradição são sadios, né? E toda vez eu me lembro disso, quando falar dia do Senhor, eu me lembro que o meu pai acordava a gente 4h30, levanta, toda a primeira missa do domingo e do mês, né? Uma vez por mês, todo primeiro domingo, lá estamos nós, né? Chegávamos lá e ia para o confessionário, meu querido. Olha só como é, terapia, confessionário, dia do Senhor, é para a gente colocar a nossa consciência em dia, para nós colocarmos os nossos pecados lá de molho, confessar, pelo menos já passou um mês, né? Está na hora de confessar. E se o indivíduo passasse muito tempo e o padre perguntava, meu filho, há quanto tempo você não confessa? Ah, seu padre, olha, 1 ano, tá na hora de confessar. Confessar é ter comunhão, então ter comunhão com o Senhor. E a primeira coisa que a gente fazia ia para o confessionário. Lá naquele confessionário você já ia matutando o que você ia dizer para o seu padre, né? Pequei, não pequei? Primeira coisa que a gente dizia, seu padre, pequei, ó, eu pequei aqui, lá, colar, falei, fiz, tá. Aí o padre, sempre com a sua psicologia pastoral, evidentemente, ele perguntava, meu filho, e isto, e aquilo outro? E a gente dizia com aquela cara de inocência, é mesmo, seu padre, é mesmo, tem mais esse, mais aquele. Então ele dava penitência, agora você vai pagar a penitência. Dependendo da gravidade do pecado confessado, a penitência era mais carregada, dependendo se era mais leve, era mais leve. Então 2 Ave Maria, 3 Ave Maria, ou 3, crê em Deus Pai, o ato de contrição, salve rainha, mas mais ou menos isso, né? Ou às vezes 10 Pais Nossos, agora vai rezar 1/3, agora imagina o que o camarada aprontou. Só depois disso é que ele ia tomar a hóstia, a comunhão do corpo de Cristo. E falar nisso domingo que vem, pessoal, é exatamente isso, Santa Ceia do Senhor Jesus. Esse domingo é um domingo que o Senhor fez, maravilhoso, ameno, gostoso, né? Por isso quando falar dia do Senhor, vem tanta coisa na minha cabeça, tanta coisa que eu fico dizendo, é mesmo, é dia do Senhor, independentemente de qualquer religião, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Eu quero começar a nossa live, nessa pandemia, o negócio está, como muita gente diz, o negócio está preto, não, o negócio está grave, o negócio não está fácil. O Covid, arma de manipulação, é uma coisa tremenda, sendo usada como arma de manobra, muita gente morrendo, quando não deveria morrer, quando não deveria. Hoje de manhã no meu devocional eu falei, Deus, eu não aceito isso aí, mas Deus está pontuando isso aí, eles vão pagar. Você pensa que tudo isso vai passar em branco? Vai pagar, ainda que Deus esteja permitindo para estar usando, assim como eles estão usando o coronavírus, corona para ganhar, para roubar, para aumentar a corrupção, o principado da corrupção dessa nação. Deus também está aproveitando tudo isso para trabalhar com a sua igreja e para trabalhar com o mundo. Deus está trabalhando com o mundo e com as nações. Chegou o momento do Senhor, que Ele está assumindo as rédeas para dar o desfecho final no seu grande plano, no seu propósito eterno de Deus.
Eu estava dizendo a um pastor que as nossas agendas, a agenda de Deus não está alinhada com as nossas agendas, mas a nossa agenda, a nossa teologia, o nosso pensar, o nosso querer tem que estar alinhado com a agenda dele, porque se tivéssemos alinhado com a agenda dele, ninguém estaria perdido, ninguém estaria dizendo, e agora, para onde vai? Para frente, para trás? Lá no deserto tinha nuvem, tinha coluna de fogo, e hoje nós temos o Espírito Santo que está na igreja, mas ninguém ouve o Espírito Santo, amém? Então, meu querido, é por isso que Deus está aproveitando tudo isso daí, vai colocar tudo, Ele está colocando na balança, todos vão receber o que merece, porque o juízo de Deus, não vou dizer infelizmente, felizmente já começou. Deus está preparando a sua igreja para o arrebatamento e está preparando o mundo para o advento do falso profeta e do anticristo e da nova ordem mundial, que tudo muda, tudo passa, né? Marcão, interessante, sempre na minha introdução vem esse vislumbre para você poder entender essa visão panorâmica das coisas, né? Então nós começamos a pensar a viração do mundo de acordo com Nostradamus, né? Nostradamus, tudo era Nostradamus, tudo que acontecia Nostradamus previu, fez. Eu tenho um livro de Nostradamus, são centúrias, inteligente, o camarada é tão inteligente que tudo que está escrito lá são versos. Você sabia, Marcão? São tudo versos, tudo aí versos. É um livro grosso, né? Então ele era um mestre da alquimia, ele era da maçonaria, ele era tanta coisa, né? Ele previu que o mundo 1000 chegaria a 2000, não passaria. Então, quando nós estávamos no final do século XX, se aproximando do ano 2000, é o fim do mundo, né? O fim do mundo, então todo mundo ficou com a expectativa. Quando foi 1999, zerou tudo, zerou, 2000 é zero. Não aconteceu nada, porque o ano 2000 é zero, né? O zero, não conta. Agora começou a contagem no 2001. Aí sim as coisas começam a acontecer. No ano 2001, dia 7 de setembro, né, Marco? 7 de setembro, as duas torres. Ou 11 de setembro? 11 de setembro. 7 de setembro, avivamento bíblico. 11 de setembro, as duas torres caem. E não caíram por acaso. Caíram porque significa que ali começou o século 21. Não foi na virada, foi ali que começou o século 21. Conforme estava preconizado em todas as culturas, inclusive nesse período foi feito o filme Avatar. O camarada levou 10 anos para fazer isso aí. Não fez qualquer porcaria não, ganhou muitos Oscars. Ali tem uma mensagem poderosa, subliminar, o que você possa imaginar está codificado ali. Levou 10 anos para fazer isso. E como todo mundo, o grego, o egípcio, os maias, principalmente os maias, os astecas, os incas, aqui da América Central, da América do Norte e América do Sul também, tinha assim aquela ideia que o mundo ia acabar em 2012, o mundo vai acabar em 2012, o mundo vai acabar em 2012. E todo mundo ficou pensando naquele pensamento que é o gatilho automático, que o mundo acabar seria a deteriorização de todas as coisas, a banalização, bomba e tal, acabar com a raça humana. Não, existem muitas maneiras de acabar. Você já acabou de ler o livro? Você já acabou? Eu como escritor, alguém pergunta, você já acabou o livro? Já acabou de escrever o livro? Então, tem muito significado. Então, o fim deste mundo, que todo mundo estava esperando para o ano 2012, inclusive foi feito o filme 2012, Fim do Mundo, que inclusive você percebe bem que é só os ricos que eles estão planejando que esse mundo acaba e é um novo mundo, não vou dizer um admirável mundo novo, mas um novo mundo no qual seria povoado com algumas espécies humanas raríssimas, inclusive quem podia pagar a passagem, que não era qualquer um. Depois no final acabaram deixando o povão entrar. Eram 4 naus, eram 4 arcas. Uma se perde, fica 3 arcas. Você percebe que tudo prevendo, como que dizendo, este velho mundo aqui, este velho mundo, conforme diz lá o Rei Leão, o Mufasa cantando, ele dá a mensagem subliminar. Esse velho mundo já era. Então, como esse velho mundo já era, então precisa de um novo mundo. Você está entendendo por que esse novo mundo é necessário? Por que é necessário vir essa nova ordem mundial,
Então vai pensar, Deus lá, Deus com Noé, terminou o mundo com uma arca e reconstruiu tudo. Então, já que ele deixou o velho mundo ficar no que está, então nós vamos dar um jeito nesse mundo e vamos fazer as nossas arcas e vamos salvar quem nós queremos. Essa é a mensagem do filme. E preste bem atenção, quando termina, ele termina na África. Entendeu, Marcão? Na África. Muda tudo, as placas tectônicas mudam tudo de lugar, uma mudança de coordenação, de latitude, de longitude, muda tudo. A geografia da Terra é totalmente alterada. E quando as arcas pairam, elas pairam de novo no velho mundo, na África, onde tudo começou. Você entendeu a mensagem qualquer? E o mundo acabou, sim. Em 2012, o mundo acabou. E 2012 para cá é um novo mundo. É o terceiro milênio, querido. É um novo mundo que já está sendo trabalhado, arquitetado, planejado, que estava planejado há muito tempo, já está sendo tudo colocado em prova, em prática, em execução. E, inclusive, isso que nós estamos passando faz parte desse processo, deste novo mundo, do século XXI, da era de Aquários, que nós já estamos, é um novo mundo. Nós estamos aqui, mas nós estamos vendo que tudo mudou mesmo, você fica até meio perdido. Né, com tanta tecnologia, o Deus da tecnologia, o Deus do domínio de mente, o Deus de controle absoluto. Então você fica, é um outro mundo, é uma outra realidade. Só quem começa a entender este mundo é essa molecadinha, esse jovem, até criança, né? Se bobear, tem criança que nasce fazendo selfie. Aí, mamãe, sorria. Se bobear, tem criança fazendo selfie. Então, essa garotada está preparada para isso daqui. Esses jovens, adolescentes, mais os mais... Marcão, quantos anos você tem? Entrega o ouro aí. Segundo RG. 30 anos. O Marcão é um jovem inteligente, mas o Marcão já está ultrapassado. Não está meio ultrapassado, Marcão? Está totalmente, porque a ciência se multiplica, se multiplicará, está no futuro, né? Pretérito do futuro, se multiplicará. Mas a ciência se multiplicou e está se multiplicando de tal maneira que você tem que estar a cada momento se atualizando, senão você fica para trás, né? Então, esta é a nova realidade desse novo mundo que está sendo construído. Mas a igreja que é do velho mundo, a igreja que é do século XIX e passou espremidinho para o século XX, porque na realidade sempre viveu no século XIX, agora está tendo dificuldade com esse século XXI. Com tanta mudança, com tantas coisas, e ainda continuamos com os mesmos padrões do século XIX. A igreja não se reciclou, a igreja não acordou, porque agora chegou a hora do reino, chegou a hora de Deus começar a ditar as normas, de Deus começar a colocar os pingos nos is, de Deus começar a dizer quem é que manda neste país, quem é que manda neste mundo. Por isso que ele é o rei do universo. Conforme eu disse quinta-feira, se ele é o rei do universo, o que vem a ser a Terra para ele, que é o rei do universo? Uma partícula de um átomo no universo, e ele é o rei do universo. E ele não pede, ele manda. Mas como nessa nova ordem mundial todos estão mancomunados a fazer um propósito, e que Deus aprovou, e que Deus está permitindo. E, aliás, não é que Deus está permitindo, eles fizeram e Deus, tá bom, vocês vão fazer. Não, Deus estabeleceu, Deus governa. Não cai um fio de cabelo, não cai uma folha de uma árvore. Você está entendendo? Ele governa e rege todas as coisas. Então, tudo isso que está acontecendo, ele determinou, de acordo com a perversidade, o caráter, a degradação do gênero humano, de acordo com o comportamento, ação e reação. Deus traçou esse plano e eles estão cumprindo passo a passo, tintim por tintim, tudo que está determinado e pré-determinado, porque ele é Deus. E ele nunca perdeu e nunca perderá o controle. Por isso que nós estamos vivendo isso. Às vezes a pessoa fica, mas pastor, não fique apavorado, meu querido. Você tem que estar tranquilo, sabendo que tem uma pessoa. Eu sempre repito isso, tem uma pessoa atrás disso tudo. Existe alguém, não é o acaso, não é o Big Bang, né, que falam, né? A grande explosão, o Big Bang, não veio com a grande explosão. Muita gente diz, o Big Bang, houve uma explosão sim, mas alguém provocou essa explosão. Você começa a entender o acaso, mas o acaso não faz nada. Mas isso para acontecer, o acaso não cria.
Então, não adianta tentar negar a presença daquele que em tudo tem o seu DNA, em tudo tem a sua digital. Vamos ler então, que salmo que eu disse que eu ia ler mesmo? 46. Nessa época de pandemia, meu querido, que nós estamos vendo tanta gente, né, Marcão? Próximo da gente, partir. Nós lamentamos muito, né? Lamentamos a Nilza com toda a sua família, né? Perdeu a mãe, a irmãzinha querida, a caçula, a irmã Cida. A Esther perdeu o Chiro, tudo uma família só. E eu tenho notícia que famílias e famílias estão se contagiando, contaminando. E as pessoas ficam, eu estou orando para essa desgraça, para esse vírus. Meu filho, deixa o vírus para lá. Ele está no controle de Deus. Só para você entender uma coisa. Você me fala, a memória, acho que é em Joel fala sobre o migrador, cortador, devorador. Lembra os gafanhotos que vem devorando? O migrador é aquele que migra, né? Ele fica, mas ele dá miga. O cortador e o devorador e o destruidor, que é o quarto. O quarto devora, mata, destrói tudo. Só Deus tem o controle sobre eles. E aí entra na questão do dízimo, que eu não estou usando, a questão de dinheiro, de nada, mas para você entender o contexto. Mas aí diz, quando nós somos fiéis nisso, naquilo, aí Deus diz, por vossa causa, por vossa fidelidade em cumprir parte da aliança, por vossa causa, repreenderei o devorador. Então, só Deus repreende o devorador. Não adianta nós orarmos, é só Deus tem o controle e só Deus repreende o devorador. Então, às vezes nós estamos orando de balde, nós estamos orando o quê? Agora, a nossa oração é misericórdia. A misericórdia do Senhor é e será sempre a razão de nós não sermos consumidos. É misericórdia, nós temos que entender que é tempo de clamar a Deus a sua misericórdia, para que nós não sejamos consumidos ou destruídos, porque, não vou dizer felizmente ou infelizmente, mas o juízo já começou. E se ele começou na terra, ele não pode começar na terra sem antes, porém, todavia, contudo, começar na igreja. Por isso que Deus tirou as igrejas dos templos, jogou nas casas onde tudo começou, onde o Espírito Santo tem autonomia, tem o controle, para ele apacentar, preparar, despertar os dons, despertar os trabalhadores da 10ª hora. Quanta gente fazendo live? Marcão, você não vai fazer só live, não? Quanta gente fazendo live? Aquelas irmãs que gostam de cantar, cantam, faz um louvor e depois faz aquela meditação e convoca o povo para orar. Eu estou olhando, eu estou vendo Deus. Marcão, estou dizendo, Deus, obrigado. Obrigado porque eu estou vendo os guerreiros da 10ª hora se levantar. Aqueles que não são, aqueles que foram rejeitados, aqueles que ficaram na praça até 5 horas da tarde e não foram contratados, faltando 1 hora para terminar o dia, o Senhor vai lá na praça e diz, por que vocês estão ociosos sem fazer nada? Ninguém nos contratou, porque os melhores já foram contratados 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, e agora sobrou o quê? O resto. Aqueles que não são, aqueles que não podem, aqueles que não conseguem, e com inferioridade, com rejeição, feridos, magoados, é isso que sobrou. Aí o Senhor diz, mas eu vos vou assalariar, eu os contrato, não por um dia, vou contratar vocês por salário de um dia, mas vocês vão trabalhar 1 hora. Agora cheguem lá e resolvam a situação, porque aquele povo que está lá não vai terminar a obra nesse dia, e eu preciso que a obra termine nesse dia, eu preciso que a colheita, tudo termine às 18 horas, esteja tudo pronto, quando o relógio bater, não meia-noite para alguns e 6 horas para outros. Aqueles levantam animados, vão lá e resolvem o problema. Resolve o problema. Então eu estou vendo aí Deus levantando pessoas que eu estou há tanto tempo na igreja, há 50 anos, pessoas que nunca abriram a boca. Eu estou vendo live dessas pessoas, exortando, falando, pregando, evangelizando. Você quer o quê? É Deus tratando com a sua igreja, porque na mão dos poderosos, na mão dos bispos, apóstolos e profetas,
o povo estava sendo só manipulado, mercadejado. Agora, na mão do Espírito Santo, volta a ser o que era. Quando tudo começou, a igreja começou nas casas e não em templos. Por isso que nós temos que já ir nos adaptando, porque as coisas vão apertar. E quando apertarem, a igreja vai estar preparada para estar tanto em casa como no templo. Tanto em casa como nos templos, ou fugindo, pronto para qualquer situation. Marcão, qual que eu ia ler mesmo, Marcão? Marcão, você tem que me ajudar aí, Marcão. No tempo de pandemia, não temas. Eu vou falar sobre bastante não temas. Não temais. Vai ver na colocação dos verbos. Não temerei, presente de indicativo eu. Não temas, não temais, não temerei eu. Nós, Marcão, não temeremos, nós não temeremos. Não tema, não teme, não tema, não teme. Não te espante, não te espante, porque está apavorado. Não te espante, não te apavore. É quando o anjo foi salvar Pedro lá da cadeia, Pedro estava tão apavorado, não estava acreditando que aquilo era verdade, para ele era uma visão. Quando as portas se abrem, ele levanta e vai sair correndo. Dá uma olhada no texto e veja isso. O anjo diz para ele assim: calma, veste sandália, se ajeita porque lá fora está frio. Ele queria sair correndo, mas não precisa correr. Você não precisa correr. Por quê? O anjo poderia dizer: eu estou aqui, meu querido. Enquanto eu estiver com você, nada vai acontecer. Deus foi tirar ele da onde? De dentro da masmorra do palácio de Herodes. Amém? Não importa qual seja a tua luta, não importa em que masmorra ou onde você está enquadrado, algemado, seja lá o que, ou preso, seja lá o que for, das emoções mentais, emocionais, não importa quais são as amarras que te prendem, o Senhor Deus é poderoso para te libertar. Não temas. Outro, não temas, Marcão, não te espante. Nós podemos ficar espantados com um milagre, né? Não com medo, espantado, covardemente falando. Não te atemorize. Outro, não tenhas medo. Amém? Então nós vamos estar falando sobre isso. O Salmo de número 46, ele já começa: Deus é o nosso refúgio. Tudo que nós estamos lendo foram feitos, escrito, cantado, prosa e verso, por pessoas que tiveram experiência, que viveram experiência com a pessoa do Espírito de Jeová, que tiveram experiência com Jeová, que tiveram experiência com Yahvé, tiveram experiência. Mas a boa parte da maioria do povo judeu, eles tinham experiência de ouvir falar, porque eles nasceram ouvindo isso. Mas em algumas situações, eles encontravam pessoas que eram testemunha viva dizendo: eu estive lá. Mas foi de fato isso? Foi de fato, porque eu estava lá, eu vi. O outro vai dizer: eu também vi, e assim por diante. Isso faz com que você participe da mesma experiência que eles estão tendo. Mesma coisa Geazi, quando estava lá na presença do rei, que estava vendo algumas crônicas, para ver alguma situação, e lá estava Geazi, porque Elias já tinha saído, né? Tinha fugido, no tempo daquela carestia tremenda. Então ele pergunta para Geazi: Geazi, conta aí algumas histórias do profeta. E Geazi, que estava do lado, olha só, Geazi era servo dele, estava do lado e começa a contar: olha, isso, vai contando por detalhe, não aumenta, viu? Hoje em dia hoje em dia eu sei que o povo não sabe repetir as coisas tintim por tintim, sempre aumenta um ponto, conforme aquele velho ditado: quem conta um conto aumenta um ponto. Não tem que aumentar um ponto,
E o pior é que às vezes não aumenta um pouco, tu acaba dando sua opinião. Eu acho, eu penso, ninguém interessa que você acha, você pensa, conta a história. Conta a história. E ele contava a história direitinho. Havia a confirmação, se tivesse escrito ia conferir, estava igualzinho. E daqui a pouco vem a sunamita, que passou muito tempo com aquela fome, aquela peste, e estava ali requerendo as suas terras. Quando Geazi diz, eis aí, rei, aquela viúva que eu te falei, que Elias ressuscitou o filho dela, ele aí que entra, e aquele é o filho dela. Aí o rei vai se certificar, e ao se certificar, ó, experiência. Aí o rei manda devolver toda a sua terra, e com todos os seus dividendos, desde o dia que ela saiu da terra. Então temos que essas pessoas aqui são pessoas que conviveram, tiveram experiência, não pessoas que têm aquela boa memória, aquela facilidade de fazer um sermão, de arquitetar bem, fazer um arranjo, primeiro ponto, segundo ponto, terceira aplicação, muito bem, é por isso que a igreja foi embalada em sermões e não em experiência, e nem em obras. Então eles andavam com pessoas que tinham experiência. Eu estava lá, o menino estava lá. O menino está contando uma história aqui meio esquisita. Mas daqui a pouco entra a mulher. Daqui a pouco vai se tornando veracidade a situation. Então nós olhamos na Bíblia, foram escritas, foram vivenciadas por pessoas que tiveram experiência com Deus, que cantaram. Que quando ele diz não temerei, está dizendo, sabe por que não temerei? Por causa disso. Eu tive medo. Mas a partir daquele momento, não tenho mais. Por quê? Porque eu tive uma experiência com Ele. E essa experiência anula todas as outras demais coisas negativas da tua vida. Que você se empodera. Você sabe que você sabe e acabou. Mas ele começa, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Socorro bem presente na angústia. Mas por que ele disse isso? Meu filho, é que nós não passamos angústia, nós nunca tivemos guerra, gente. O povo de Israel parece que de ano em ano, de tempo em tempo, eles iam para a guerra. Era o tempo de guerra. Assim como nós temos tempo disso, tempo daquilo, tempo de ir para a praia, tempo de viajar, tempo de férias. Então, eles tinham tempo de se preparar para a guerra. Ou preparar para a guerra, ou para conquistar alguns território a mais, ou defender as suas linhas. Então era o tempo em que os reis saíam para a guerra. Então, por isso que a Bíblia diz que tem tempo para tudo, mas havia tempo de guerra, que eles saíam para a guerra. Tempo de paz, mas havia tempo que eles saíam para a guerra. Então são pessoas que tiveram experiência, que perderam a casa, que perderam tudo, que perderam a família, que perderam o marido, pela guerra, ou pela peste, ou por uma situação qualquer. Os medianitas, os filisteus, atacaram, levaram tudo, levaram a colheita, não temos que comer. É o caso de Gideão. Gideão escondeu, estava malhando escondido para que os medianitas não levassem. É aí que entra o anjo do Senhor dizendo, salve varão valoroso, ó, o Senhor é contigo, ó a saudação. Aí Deus começa a trabalhar na vida dele, e a primeira das coisas que Deus diz é, não temas que eu estou contigo. Aquilo que você tem que fazer, faça. Mas o coração dele é encheu de medo, de temor, de espanto. Mas o anjo disse, não temas, porque eu estou contigo. Então ele fez aquilo que ele tinha que fazer, ele fez, baseado na presença, na palavra do anjo de Deus. Agora vem cá, Marcão. Eu fico vendo esses relatos da palavra de Deus. Hoje, domingo, é dia do Senhor. E nós temos muitas tradições, e muitos povos têm as suas tradições. Eu fico vendo como que Gideão respondeu a tudo isso, quando veio aquela saudação, salve varão valoroso, o Senhor contigo. Depois ele fez o que ele tinha que fazer, baseado naquela experiência. Vocês perceberam que no Velho Testamento eles tinham que ver para crer? E mesmo vendo assim, eles duvidavam? Essa é a grande vantagem que nós temos. Quando nós começamos a ler o Velho Testamento, como nós estamos aqui entrando nesse salmo, a gente fica todo assim estupefato. Esses homens tiveram experiência. A fé deles era muito maior do que a nossa. Mas como muito maior? Não, é um paradoxo aí. A fé deles eram maiores em uma certa área, num certo momento. Mas hoje nós temos muito mais fé do que ele. Porque nós não vimos e cremos. Eles para crer. Mesmo o anjo falando com Gideão, não tema, e ele, o que ele fez? Mas sabe, eu vou colocar esse novelo de lã, sabe, aqui. E durante a noite, no dia seguinte, eu vou lá, eu quero que ele esteja molhadinho
que ele encheu uma taça e em volta tudo seco. Depois que ele teve aquela comprovação, além do anjo falar com ele. Não temas. Não é preciso um anjo do céu descer para falar com você, para falar conosco nessa situação. Marcão, se aparecer um anjinho, não precisa de um anjão não, sabe? Um anjinho, né? Um soldado raso, né? Sem nenhuma divisa. Aquele anjo chega assim, aquele mensageiro sem asa, sem nada. Basta um daquele lá, uau! Marcão ia virar o crente mais fervoroso, mais poderoso aqui da área, porque Marcão está empoderado, mas Marcão, ninguém segura mais o Marcão está terrível, Marcão está, Deus está usando o Marcão, mas por quê? Porque ele viu. Por isso que Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Quando nós começamos a ver o Velho Testamento, tudo baseado em experiência, e por um lado eles estavam certos. Eu quero ter experiência, porque baseado nessa experiência eu posso fazer qualquer coisa. Eu tenho que ter experiência, porque baseado nessa experiência eu posso fazer o impossível acontecer. Gideão depois ainda teve a capacidade de falar para o anjo, tá bom, amanhã, no dia seguinte eu faço outra prova, eu vou colocar o mesmo novelo lá, né? E eu quero que tudo esteja molhado. Tudo molhado. E o novelo, pedaço de lã seco. Aí baseado nisso, falou, tá bom. Mas ainda ele não estava muito seguro de si. Você está entendendo como no agir, no frigir, no andar da carruagem, como é que são as coisas? Tudo que a gente vê aqui, eles precisaram de muitas provas para obedecer. O não temas. Mas depois que eles obedeceram, ninguém mais segurou. E nós, pobres plebeus, que não vimos. Você viu Jesus? Você viu o lado dele? Você viu algum anjo? Viu alguma voz? Marcão! Você viu? Então, e você não crê? Então, bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Então nós somos bem-aventurados. Então, meu querido, você não é qualquer coisa. Você não é qualquer um. Não é um Zé Ninguém. Não é um Zé à esquerda. Muito contrário. Você tem muito valor. Você tem muito valor. Nunca se esqueça disso. O que Deus quer é despertar o teu potencial dizendo, não temas. Deixa eu ler de novo. Não temas, não temais. E você vai dizer, não temerei mal algum. É o Salmo 23. Não temeremos também. Posso jogar para o Salmo 23. Não teme. Não te espante, não te atemorize e não tenha medo. Vamos voltar lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos ainda a possibilidade. Nós meditamos no Salmo 23 e agora no 46 também é a mesma coisa. Pelo que não temeremos, vírgula, ainda que a terra se mude. Marcão, está entendendo? A terra mudou. Não é mais o século XXI. Não é. Mas nós somos do século XXI. Nós somos do século XXI e estamos vivendo... Nós somos do século XX e estamos vivendo o século XXI, que a partir de 2012 é um novo mundo. E tudo está se mudando e vai mudar e está mudando. Essa pandemia é apenas um marco, isso aqui é apenas um período transitório, marcando nós já estamos vivendo as angústias, as perplexidades das nações, do rugido das ondas, da maré, dos terremotos, dos maremotos, da grande tribulação com as aflições. Nós já estamos vivendo uma mistura, essa mistura chama-se período transitório, não chegou ainda, mas está chegando. É o princípio das dores, são dores intensas, princípios das dores. Então é uma mesclação de tudo isso para realmente dar plena luz. Dores intensas aí. Quando começamos a ler, aí, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude. Gente, é impossível a terra se mudar, não tem, ela tem o seu eixo, ela não tem como sair. Ela pode ser balançada, conforme ela diz, ela vai ser chaculejada, ela vai ser balançada pelo poder de Deus, que de acordo com o Apocalipse vai ter 2 grandes terremotos e um deles vai ter 40 graus na escala Richter, vai ser mundial esse terremoto.
Agora, por isso, nisso que ele está entrando aqui. Pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Deus Altíssimo. Procure ouvir esse rio. Há um rio. A Bíblia diz que rios de água viva fluirão do nosso ventre, que é o Espírito Santo. Está em nós. O que precisamos está em nós. O Espírito Santo de Deus está em nós, habita em nós. Nós falamos que nós somos morada de Deus, somos edifício de Deus, a igreja é edifício de Deus. Templo do Espírito Santo. Tudo que nós precisamos está aqui. Ouça, tenha comunhão. Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o Deus Altíssimo, a morada do Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Esse não tenha medo, é porque Deus está com você. No meio da luta, no meio da tempestade, no meio da bonança, Ele está com você. Eu vou continuar falando e vou ser redundante para que você entenda que Ele está com você, a despeito de você sentir ou não, de você crer ou não. Ele está contigo. Ok. E outra coisa, já faz 380 dias que eu estou dizendo e repito, sai de frente das televisões. Cuidado com os fake news. Ah, pastor, o que tem? Não. Vamos olhar a palavra. A má conversação corrompe o bom costume. Está escrito. A má conversação corrompe o bom costume. Então, Marcão, você começa a ouvir, que não é para ouvir, daqui a pouco você está falando a mesma coisa. Eu, quando trabalhava no banco, uma agência, aquela agência era uma benção, eu transformei ela num lar, numa casa, numa família, né? Num time, tinha um time de futebol de salão, antes eram todos inimigos, não tinha horário para nada, ninguém ajudava ninguém, não era uma equipe, não era um corpo, nada batia, nada dava certo. Cada um fazia o que tinha que fazer e pronto, e acabou. Já terminei meu serviço, o resto que se lixe. Nós conseguimos transformar exatamente numa equipe, um ajudando o outro, que tanto é que antes do horário de fechar, do horário de regra, estava tudo bonitinho, tudo certinho. E é interessante que eles tinham um linguajar, é um jeito de falar, que para mim, cristão, não era bom. Às vezes alguns palavrões, algumas palavras ríspidas, duras. Então você vai ouvindo, nunca é o que eu falei, nunca eu repeti. Mas às vezes você tem que tomar cuidado, senão eu estava falando igual a eles. Eu estava agindo às vezes igual a ele. Então, inclusive um rapaz, é muito amigo meu, jogava uma bola aqui tremenda. Um dia eu falei para ele, Marcão também. Não sei por que ele veio com umas ideias. Eu falei, Marcão, você toma cuidado com essas suas ideias aí. Isso não é coisa sua, não. Ah, isso não é coisa sua, não. A má conversação corrompe o bom costume. Você tem um bom costume, uma boa tradição, isso está te corrompendo. Pensa bem, com quem você está andando? Toma cuidado. Foi baseado nisso que nós conseguimos fazer com que houvesse uma equipe coesa. Então, a má conversação, o que você está ouvindo? O que você está vendo? Está escrito. Gente, eu não sou pregador de religião, não sou pregador, não, eu sou pregador da palavra. O que a palavra está dizendo? A má conversação corrompe o bom costume, acabou. Eu não quero saber se A, B, C, D, mas estão fazendo com esse liberalismo. Nós estamos vivendo uma época liberalismo. Tudo é possível, tudo pode, liberou geral. Mas a Bíblia não é liberalismo. Nós estamos vivendo um tempo liberal, uma igreja liberal que está emergente. Mas a palavra não é liberal. A palavra é sim, não. O que passar disso é procedência demoníaca. O que a palavra de Deus está dizendo? Ela está dizendo isso, então é isso que está escrito. Então é isso que está escrito. É o que quando Jesus teve o primeiro ataque do diabo, o primeiro combate com o príncipe deste mundo, Jesus não foi com conversa, não foi discutindo coisa nenhuma.
Está escrito, Satanás, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Porque ele estava usando as armas da nossa milícia, não são carnais, mas são poderosas em Deus. Ele estava usando a palavra, porque Deus já mandou a palavra, Deus já mandou escrever, já inspirou e deixou a palavra lá para Jesus usar como arma. Aí quando o diabo percebeu que a regra era usar a palavra, ele usou a palavra, mas de maneira distorcida, assim como ele usou lá no Éden, assim como ele tem usado comigo, com você, conosco e para essa sociedade, de maneira distorcida. A má conversação corrompe o bom costume. O que você ouve? O que você está vendo? Na minha Bíblia diz aqui no Salmo de número 45, acho que eu nunca vou conseguir terminar de ler o 46. Está atento aí, querido? Então, vai. Eu estava vendo uma palestra de um rabino, de um mestre aí. Eles não usam a Torá, viu? Eles não usam tudo aqui dentro. Vão lá, vão aqui, vão ali. Fiquei admirado. Falei, mas eles não estão. Ele falou, nós vamos usar esse livro, mas você não vê ele folheando o livro. Porque eles têm tudo guardado no coração. E o Salmo de número 45, na minha Bíblia diz: o meu coração ferve, 45, versículo 1. O meu coração ferve com um nobre tema. Mas são traduções, né? Agora eu fui na minha velha Bíblia. De mais de 100 anos, Marcão. A minha Bíblia tem mais de 100 anos. E é minha, hein? Tem mais de 100 anos. Essa é a melhor, né, Marcão? Olha aqui, ó, vamos lá. Veja aqui. Por isso que eu tenho que confrontar, examina todas as coisas. Porque por isso, às vezes, quando eu falo uma palavra, a pessoa fala, não é isso que está escrito, então vai ver outras versões. Quando eu digo, meu coração ferve com palavras boas, é daqui. Diz aqui, ó, de boas palavras transborda o meu coração. De boas palavras. Como é que você quer um coração alegre ouvindo fake news? Ouvindo notícia ruim? Ouvindo notícia que vai te dar medo, espanto, pavor, fraqueza, vacilo? Como? Como o teu coração vai ter paz? Aqui está dizendo, meu coração ferve com palavras boas. O coração alegre aformoseia o rosto. Coração alegre aformoseia, dá brilho, alegria. A alegria não está no sorriso, não está no canjicão. A alegria está no coração. Vem do coração. E ele diz, o meu coração ferve com palavras boas. Mas de tanto ouvir tantas fake news, de tanto ouvir coisas que corrompem o bom costume, como é que está o teu coração? Como é que está a tua alma? Quando a cara da pessoa, meu Marcão, parece aquele maracujá velho, agora imagine como é que está o coração dele. Ou quando o coração dele parece um maracujá velho, como será que está o rosto dele? É um paralelo. Semblante caído, pálpebra, olhar para baixo e o linguajar sempre negativo. Por isso que vem a palavra, não vou dizer que tem 300, não tem, mas porque na realidade não tem, mas tem uma certa quantidade de palavras, não temerei mal algum, né? Ele está dizendo, não se apavore, não te espante. Davi disse, não temerei ainda que um exército me cercasse, ainda que a guerra se levantasse contra mim, não temerei. E Davi estava experimentado em guerra, em batalha. A primeira batalha que ele participou foi a batalha de Golias, no qual ele foi o protagonista principal, e venceu aquela batalha. A partir daí ele se tornou um ícone. Todo mundo estava com medo, e ali não era covarde e frouxo que estava naquela batalha, não. Ali eram pessoas de guerreiros, valentes, tremeram diante daquela situação. Mas o menino chegou lá sem nenhuma pretensão, sem escudo, sem lança, sem armadura, e diz, ninguém vai fazer nada com esse incircunciso filisteu, com esse incircunciso do coração, ninguém vai fazer nada, ele está afrontando o exército do Deus vivo, eu vou lá dar um jeito nele. Você não pode ir porque ele é homem de guerra, mas espera um pouquinho, eu vou dar um jeito nesse homem. Não pode porque ele é homem de guerra, ele está 40 dias nos afrontando, os guerreiros valentes estão aí tudo tremendo. Mas ele conta uma experiência.
eu conheço Yahvé. Eu tive 2 experiências com ele. A primeira foi quando um urso veio, arrebatou uma das minhas ovelhas, saiu em encalço dele, tirei a ovelha da boca dele, do urso, e o matei. Uma segunda experiência foi que um leão veio, arrebatou uma das ovelhas, persegui-a e alcancei, tirei a ovelha da boca e matei. Baseado nisto, esse gigante, hoje eu vou jogar a carcaça dele, as bestas feras do campo. Ele pode vir com lança, com escudo, venha com o que vier, que eu vou em nome de Jeová dos Exércitos. Não temerei, por isso que ele diz aquele salmo, ainda que o exército me cercasse, a guerra se levantasse contra mim, não temerei mal algum. Por quê? Porque ele está comigo, ele sempre esteve comigo. Pronto para enfrentar a guerra, pronto para enfrentar qualquer coisa, ainda que a terra se mude, se abale pela sua braveza, Deus não muda. Deus não muda. Nós sim precisamos mudar. Toda essa pandemia é para nós mudarmos, nos reciclarmos, termos comunhão, endireitarmos o foco e a visão, começarmos a entender e a perceber o que o Espírito diz à igreja e começar a obedecer, a se preparar, porque é chegada a hora. Amém? Marcão, será que dá para terminar esse salmo? Dá, né, Marcão? Dá, né? Marcão é um homem sábio. As nações se embraveceram, os reinos se movem, ou se moveram, como queiram. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Esse camarada conhecia quem é Yahvé, quem é Deus, quem é o Deus Altíssimo. Nós evangélicos precisamos conhecer, gente, quem é Jesus. Quem é Jesus? Se alguém perguntar para você quem é Jesus, eu gostaria de segui-lo, eu gostaria de conhecê-lo. Será que ele teria boas informações? Será que seria convincente? Porque quando você fala de uma pessoa, ou que está ouvindo, vai perceber se você tem conhecimento ou não, se você domina aquele assunto ou não. Por isso que um aluno de química, de matemática, de física, passa a gostar de matemática, física e biologia, mas ele não gosta de exata, mas ele tem um professor que é apaixonado, que explica e que faz comparações, domina o assunto, e aquele que não gosta fica... E muita gente diz, sabe por que eu sou físico hoje? Porque eu tive um professor que me inspirou, que me motivou. Então nós temos que conhecer Jesus de tal maneira que possamos motivar as pessoas a crer nele, a segui-lo e obedecê-lo. E amanhã vão dizer, sabe por que hoje eu sou cristão? Porque eu tive alguém que me apresentou Jesus Cristo, porque ele também conhecia Jesus Cristo. Então nessa pandemia, nessa quarentena, é para nós também aprendermos a conhecer quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. Vamos lá. Marcão, vamos terminar, Marcão? Sim ou não? Aleluia. As nações se embraveceram, versículo 6. Os reinos se movem. Ele levanta sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. Amém, Marcão? É o Senhor dos exércitos. Mas peraí, que exército? Que exército? Meu querido, se eu vou falar para você qual é o exército dele, não é igual ao nosso. Sabe o que Deus fez com o Egito? Deus liberou seus exércitos. Entendeu? Você nunca ouviu isso, mas vai ouvir agora. Deus, quando foi no Egito, ele liberou seus exércitos. Não foi anjo. Deus liberou o quê? Em primeiro lugar, piolho, não foi? Olha o exército dele. Deus não precisa, por quê? Está lá, do pó. Cadê o pó? Que o pó vira e transforma em o quê? Em piolho. Mas agora você imagine, piolho, aos montes, e o egípcio, já, por isso que ele cortava o cabelo. Deixava todo o egípcio, tinha o seu cabelo cortado por causa da praga, por causa
do controle do piolho. Todos eles tinham a cabeça raspada e era uma divindade. Então Deus fez com que o feitiço virasse contra o feiticeiro. Os próprios deuses deles o atacaram. Deus convocou os piolhos. Depois Deus convoca quem? As rã. Depois Deus convoca quem? Os gafanhotos. E por aí você começa a ver. Senhor dos exércitos. E é quando ele convoca o quê? As pedras. Chuva de pedra, Marcão. Meu querido, esse é o Deus que nós servimos. Quando ele fez cair chuva de pedra sobre os inimigos de Israel, mas de onde veio essas pedras? São os exércitos do Deus vivo. E ele também, quando fez cair granitos do céu, né? Que era gelo, gelo caía, pedras grandes, enormes, mas quando ela batia no chão, ela pegava fogo, caía pedra de gelo. Mas quando batia no chão, eram bolas de fogo. Por isso que eu falo, gente, não há Deus como o nosso Deus, e Ele está conosco, gente. Ele está conosco. Aqui foi fácil cantar, porque o camarada canta na motivação e na inspiração. E nós olhamos sem nenhuma inspiração e sem nenhuma motivação. Aí quando nós chegamos aqui, o 7, o Senhor dos exércitos está conosco, vírgula, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia, bendito seja o seu nome. Agora ele faz um convite, vinde, venham conhecer, venham saber, eu estou aqui como arauto, estou anunciando as obras dele. A palavra de Deus diz que ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós pudéssemos anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a luz. Nós estamos aqui para anunciar as virtudes dele, e não da pandemia, não do vírus. Marcão, você está orando pelo Dionísio? A Cida. São nossos queridos, casal amado, querido. Estamos orando. Mas sabe por quê? Eles estão tão firmes no Senhor. Fiquei sabendo que o Dionísio, quando foi ser entubado ontem, ele pegou na mão do médico e orou. Está entendendo? Ele é todo sensível, ele é todo emotivo. Tem um coração bom, mas o camarada é crente. O camarada é crente. Numa hora dessa, pede para o médico dar licença, pegou na mão do médico, orou pela mão do médico, orou, agora tu me entuba. É nesta hora que a gente fica pensando, né, Marcão? O que eles estão passando. A gente não gostaria de passar, mas o jeito que eles estão passando, você fala assim, eu quero ser assim. Eu quero ser igual Lázaro, que estava lá cantando junto com a enfermeira até era... Deus mandou um anjo para cantar para ele. Talvez Deus não manda um anjo para cantar para você, mas você vai ser o anjo que vai cantar para alguém. Agora você pensa o quê? Que aquele médico não ficou impactado? Porque todo mundo está lá de uma maneira. Agora quando um diácono ungido pega na mão do médico, naquela situação, se esse médico não é cristão, logo ele vai estar entregando a sua vida para Jesus Cristo. Porque ele teve um testemunho vivo de alguém que teve e tem uma experiência viva com Deus, com a palavra e com o Espírito Santo. Ele diz, vinde, contemplai as obras do Senhor, as dissolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar, agora vem na terra, ele faz cessar as guerras. É ele. Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Ele é a autoridade. E ninguém tem autoridade se não for dada por ele. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco. Corta a lança. E ele queima os carros no fogo. Sabe, eu estou terminando, Marcão, aqui é um livro, e-book, pequenininho. Estava dando os últimos retoques hoje. É com Deus não se brinca.
Eu estou até liberando aí o WhatsApp, jogar aí nas redes sociais. Com Deus não se brinca. Quando pegaram um ator, se vestiu de Jesus e saiu numa avenida durante 1 hora, servindo de escárnio, apanhando do diabo publicamente, aonde o mundo, foi um espetáculo que o mundo viu, o mundo assistiu. Aonde? No Brasil. O que o Brasil? O Brasil é conhecido por 2 coisas: futebol e carnaval. Futebol e carnaval. Quando eu estive lá fora, as pessoas, quando eu falava que era do Brasil, elas diziam: Brasil, soccer, futebol, soccer, carnaval, mulata, é isso aí. O Brasil é conhecido com isso aí. E o mundo todo viu, aqui no Brasil, palco disto. E o juízo, e a conta chegou. E o juízo veio. E a conta é cara, para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Deus já falou que os 3 principados dessa nação seriam detonados. Primeiro, o Deus do futebol, o Deus do carnaval e o Deus da corrupção. Estão com os dias contados. E o último que Deus vai trabalhar, acabar com esse desmando aí, o Deus da corrupção. Porque o meu Brasil não é desses deuses. O meu Brasil é do Senhor Jesus Cristo. E Ele vai operar. Palavra liberada e palavra cumprida. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as dissolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Agora ele está dizendo uma coisa linda. Olha só o que ele está dizendo para nós: aquietai-vos, não temais. Por que está tão assim, inquieto, ansioso? De vez em quando dá um negócio na gente, né, Marcão? Fica meio ansioso, fala: mas não é possível, mais um dia sem fazer nada. Agora imagina essas pessoas que não têm o controle da ansiedade. Quanta besteira, quanta coisa não passa na cabeça dessa gente. Mas aqui está dizendo, Deus Todo-Poderoso está dizendo: aquietai-vos. Mas como aquietai-vos? Não temas. E saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Aí, ó. Pandemia, corona, vou ser exaltado entre as nações, entre os povos. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos, qualquer um. Qualquer um. O exército que ele quiser convocar, ele convoca. Ele não convocou as sombras que cobriu o sol. Por isso ele é Deus. E só tem ele, não há outro. O resto não tem dizer nem que é resto, porque não existe resto. É só ele é o único. E ele é suficiente. Jesus Cristo é suficiente para a sua igreja. Jesus é suficiente para o mundo. Por isso que ele é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador do mundo. Marcão viu uma charge interessante, bonita, que Jesus estava sentado e em volta estavam todos os super-heróis. Capitão América, Homem de Ferro, todos em volta dele. E Jesus no meio, então, embaixo estava assim: eles estão querendo saber como Jesus Cristo salvou o mundo. Eles estão querendo saber, e eles estão perguntando como Jesus salvou o mundo. É isso aí, meu. Pode ter super-herói, pode fazer filme e tal, que é o Salvador do mundo, que o seu Salvador do mundo é um só. Jesus Cristo. E ele é suficiente. Por isso que Jesus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Paulo orou 1, 2, 3 vezes para que Deus afastasse dele um espinho na carne. Alguém dizia que o espinho na carne dele era porque ele era cego de uns olhos, outros diziam porque ele era gago, tinha gaguejeira, mas outros diziam que era um espírito que vinha, um demônio mesmo, e esbofeteava e o afrontava, porque ele viu coisas maravilhosas no céu, que não foi digno de dizer nem de escrever o que ele viu. Então aquele demônio, aquele espírito vinha para perturbar ele de tempo em tempo. Alguns diziam que ele tinha epilepsia, seja lá o que for. Mas a Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes para que Deus livrasse e curasse ele. Sabe o que Deus disse? Olha, entenda isso. Paulo, a minha graça te basta.
Mas, Senhor, a minha graça é suficiente para a tua vida. A graça do Senhor é suficiente para tu. A graça do Senhor é suficiente para toda a tua casa, a tua família. A graça do Senhor é suficiente para esse mundo perdido, nas avessas. A graça é e continua e sempre será sendo suficiente. Deus é suficiente para nós. Não precisamos de mais nada, mas ficam tanto nessa época da eletrônica, da internet, tanta coisa, tanta novidade, que você fica com a sua mente, seu coração treinado em compulsivamente ter coisas, ter novidade, querer coisas novas. Você nem desfrutou de uma nem de outra, mas aquela compulsão. A mesma compulsão daquele camarada que vai e compra. Às vezes o camarada vai lá, compra, vem com aquele montão de coisas, na próxima compra vem aquele montão de roupa, sapato. Tem pessoas que têm compulsão com sapato. Tem pessoas lá, já vi uma história que o quarto dela cheio, quarto de hóspedes cheio, pelo corredor cheio e subindo para os quartos também cheio, que ela comprava, nem abria, nem desfrutava. Então essa geração faz com que a nossa alma fique insatisfeita com qualquer coisa. Quero mais, mas você nem desfrutou, você nem degustou. Mas eu quero mais, é dar. Por isso está dizendo, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. A graça dele é suficiente. Ele é suficiente. Não temas. Nessa pandemia, não temas. Aquieta-te. Porque ele é contigo. Isso é suficiente. Eu não estou vendo, não estou sentindo. Não interessa. Mas ele disse. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele disse e eu creio. Marcão, acho que eu vou conseguir terminar. O 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Marcão, eu estava aqui pesquisando, dando uma olhadinha aqui, eu achei interessante, num dos salmos, eu falei, mas como Deus é bom, como a palavra dele ela é linda, é maravilhosa. Não sei aonde que eu estava dando um mergulho aqui, e eu parei num salmo que eu falei, olha que coisa linda esse salmo. Deixa eu ver aqui, qual que é? Não é o 41, não, deixa eu ver aqui. É um salmo aqui bem pertinho, deixa eu ver se eu escrevi ele. 41, acho que é 41, né? Falei 41, deixa eu ver se é o 41. É o 41 mesmo, Marcão. Isso aí, ó, aqui, ó. Nas minhas examinações das Escrituras, cheguei aqui, ó. Bem-aventurado. Pastor, estou doente, pastor, estou assim. Escuta esse salmo. O Senhor nunca vai te desamparar. Ele nunca vai esquecer de você. Olha aqui. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o livra e o conserva em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás ao desejo dos seus inimigos. Olha o 3. O Senhor, já citei muitas vezes esse salmo, não sei se já ouviu citar esses salmos. O Senhor sustentará no leito da enfermidade. Tem outra tradução que diz, o Senhor, Ele está afofando a tua cama no tempo da enfermidade. Outra tradução diz que o Senhor está ajeitando o leito da cama na tua enfermidade. Ele está cuidando de você na tua enfermidade. Muitas vezes quando eu recitava, eu falava esse salmo, muita gente falava assim, mas de onde está tirando isso daí? Aqui, ó. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, vírgula, e o restaurará da sua cama de doença. Amém. Amém, Jesus. Posso ouvir um amém? Vou ler de novo. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade e o restaurará da sua cama de doente ou de doença. Agora veja bem, agora eu estou dizendo, eu disse,
Senhor, tem compaixão de mim, sara a minha alma, pois pequei contra ti. Agora, veja bem, depois de tudo isso, ele começa a confessar os seus pecados, mas Deus já está dizendo, eu vou te curar, te levantar da cama da enfermidade. Enquanto muitos estão dizendo no versículo 7, o versículo 7 diz, todos que me odeiam murmuram a uma contra mim imagino mal dizendo, uma doença má se lhe pegou, está deitado, não se levantará mais. Até o seu próprio amigo íntimo, em quem ele confiava aqui, já começa uma profecia, uma projeção de profecia em cima de Judas. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas aí entra, mas tu, ó Senhor, tem piedade de mim, levanta-te para que eu lhes retribua. Sei que te agradas de mim, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Tu me sustenta na minha integridade e me coloca diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Amém. Amém, meu querido, é o Deus que nós servimos. Outro versículo para você, se te mostrares frouxo, isso aí, Marcão, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Aqui ele está dizendo, se você está cheio de medo, cheio de espanto, está apavorado, está parecendo vara verde, tremendo, tem gente que tem mais medo dessa desgraça do que, mais medo do que de Deus, mais medo do que da cruz queda, misericórdia. Isso abaixa as tuas defesas. Isso faz com que você fique frouxo. E se você é frouxo, no tempo de pandemia, a tua força será pequena. Empodere-se, levante, porque o Senhor é contigo. Você tem valor, você é muito especial. E ele diz, meu servo, não tema, pois eu te escolhi. Meu servo, minha serva, não tema, pois eu te escolhi. Fazer o quê? Uma certa vez alguém falou, eu falei, gente, isso aqui é o quê? Ele me escolheu, não foi eu que escolhi ele. Ele me escolheu. E ele está dizendo, não foi você que me escolheu, mas eu te escolhi e estou te enviando para que você dê fruto e esse fruto permaneça. Você é bênção, teu lar é bênção, tua casa é bênção. Deus não dá filho para maldição, Deus dá filho para bênção. E que tua casa, seus familiares, seus entes queridos sejam todos plenamente abençoados e cobertos com o sangue de Jesus, e que Deus os livre do mal, no nome de Jesus. Nesse domingo, nessa pandemia, não te mostre frouxo. Nesse domingo, nessa pandemia, cuidado que a má conversação corrompe o bom costume. Nessa pandemia, nessa confusão toda, permaneça firme no Senhor, porque Ele está contigo. Não temas. Ter medo é bom. Em determinadas coisas é uma autoproteção, uma autodefesa, mas em outras, o medo às vezes que paralisa, o medo às vezes que intimida, o medo às vezes que te faz recuar. Esse não é bom. Por isso que ele está dizendo, calma, eu estou contigo, não temas. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, e que você tenha um domingo lindo, maravilhoso com seus entes queridos e com seus familiares, no nome de Jesus. Amém, Marcão? O que tem de almoço lá, Marcão? Frango com macarrão. Acertei. Acertei. Frango com macarrão. Domingo é assim mesmo, né, Marcão? Macarrão e o frango não pode faltar. Que Deus abençoe a sua casa, a sua mesa. Que Deus abençoe tua família, para a esquerda, para a direita. Que mal nenhum chegue, peste nenhum chegue. Pelo mesmo caminho vai voltar no nome de Jesus. Toda ferramenta forjada, preparada, arquitetada, enviada contra, não prospere. Volta pelo mesmo caminho no nome de Jesus. Eu te abençoo com toda a sorte de bênção. Eu te abençoo a partir do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que ele venha sobre a tua vida, que ele venha sobre o teu lar, que ele venha sobre os seus familiares, em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus que se manifeste agora lá naquele leito daquele hospital, abençoando também o Adriel, que é o genro do Dionísio. Senhor, o teu sangue tem poder, o teu sangue tem poder, e livra-nos do mal, porque teu reino, o poder, agora para sempre. Não vamos esquecer da Zuleide, não vamos esquecer da Rose, não vamos esquecer dessas famílias que estão precisando e carentes das nossas orações. Que Deus abençoe e vos guarde, no nome de Jesus. Domingo, Santa Ceia, não esqueça, hein? Estamos aí para a Santa Ceia do Senhor.
estarás comigo. Poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, pois eu te escolhi.